Valeu, Heitor. Então, voltamos. Shift. Foi. Bom, seguindo boas práticas de codificação, talvez a melhor forma de apresentar as boas práticas é começar pelo oposto. Ou seja, o que é chamado de os anti-patterns, os contra-padrões, né? Que talvez vocês reconheçam muitos deles aqui. Não tem vergonha nenhuma, porque assim, eles existem até em desenvolvedores de software profissionais. O importante realmente é ter a disciplina de não fazer os antipadrões e seguir as formas mais adequadas de codificação. Pode ir para o slide 33 em diante. Bom, a gente vai falar agora dos contrapadrões. A forma mais comum, talvez vocês se reconheçam aí, certamente todo mundo já passou por isso, é a programação por acidente, na slide 34. Programação por acidente. Vocês me dizem se vocês reconhecem isso ou não. É uma modalidade onde é que o programador usa tentativa e erro, normalmente usando um código alheio sem entender realmente o que está sendo feito, e vai fazendo por tentativa e erro. Ou seja, não sei exatamente como é que é. Você mexe nisso aqui, mexe nisso, na hora que funciona, ele, opa. Não é bem programação completamente recursiva, mas a minha tese de mestrado foi escrita em LaTeX nesse nível. Eu não sabia porra nenhuma de LaTeX, eu estava atrasado, eu não tinha energia nem tempo para aprender. Então, o que eu fiz foi pegar a tese do colega meu e começar a hackear a coisa até a coisa parecer decente. Até hoje eu não tenho a menor ideia do que está naquele código. Mas LaTeX tem menos problema, né? Porque o pior que vai acontecer é sair uma formatação errada e você vai ver, né? Pois é. O output um código científico é mais... Mas, assim, isso é a forma, principalmente quem está iniciando, é a forma mais comum de programação. E aí, no slide seguinte, tem as modalidades específicas, né? Programação cargo-cult, que é, inclusive, analogia lá com ciência cargo-cult do Neyman, do Feynman. Programação voodoo, black magic, vocês vão reconhecer várias dessas coisas aí. Tudo diz respeito a eu não sei como é que funciona, eu vou mexendo até funcionar, tentativa e erro. E quando você sabe que tem um erro, você faz o shotgun debugging. Você vai mexendo em várias coisas que não necessariamente estão diretamente relacionadas ao erro, até que o erro é perturbado fora da sua existência. Isso claramente não é a forma correta de programar. No slide 36 tem os outros contrapadrões, né? Colocar número mágico no meio do código, manter código que não funciona ou que é antigo, que você nem sabe exatamente por que está lá, mas porque se você tira ele, o sistema para de funcionar e você não entende por quê. Código espaguete, que é quando tal coisa chama outra, que chama outra. Se você tenta criar um diagrama lógico do seu sistema, ele não é lógico, ele é ilógico, ele parece mais um espaguete do que qualquer coisa bem ordenada. Ou o contrário, pizza code. Seu sistema simplesmente não tem estrutura. Assim, praticamente função main, você faz tudo lá e acabou, e sem nenhum tipo de compartimentalização do código. E um que eu achei interessante, até porque eu não lembro o nome da pessoa que estava comentando sobre C++, mas que eu acho bem interessante, que é a otimização prematura. Você estava com os comentários corretos, né, de C++, que é quanto precisa realmente de uma velocidade, de um acesso à máquina por uma questão muito específica de velocidade. Agora, sem contradizer o que foi dito, mas assim, colocando como um aviso de cautela, que é o seguinte: normalmente você não precisa dessa velocidade. E normalmente você não sabe quais as partes do seu sistema que você precisa otimizar. Então, um dos maiores erros é você começar programando pensando na otimização mais absoluta do software. Você vai fazer ele ficar complexo, você vai fazer o código ficar confuso, e que é desnecessário. Normalmente, a boa prática é faz um código limpo, um código claro, usa os algoritmos mais diretos. Às vezes, o algoritmo que é muito rápido, ele
é rápido para um N que é alto, mas o N que você vai lidar é baixo, então, na verdade, ele até fica pior e ele fica muito mais complexo. E, no final das contas, se você vai fazer o profile do sistema, você vê que tudo aquilo que você otimizou não é onde é que o sistema está gastando o tempo dele de verdade. Então, assim, via de regra, faz o código limpo, bonito, claro, direto, procura, obviamente, sem fazer coisas claramente ineficientes, mas procura uma otimização mais fina depois com medição do código para ver onde realmente ele está gastando tempo. O resultado de tudo isso é uma pena porque não, acho que ele está mexendo. É uma animação. Acho que o do Linux ele não está animando direito. O resultado é isso, quando você usa todas essas práticas, né? Que animação? Não estou vendo animação nenhuma. No PowerPoint tem animação. Basicamente... Tá rodando a animação, mas está lento por causa da transmissão. Muito lento. Isso é o resultado de quando você codifica com tudo isso. Né? Seu sistema funciona de certa forma, mas não da forma que seria, digamos assim, a mais correta, a mais robusta, né? Pô, prometo que se você fizer essa vaca virar uma esfera, eu ponho ela em todas as minhas apresentações. Vaca esférica é muito mais para economista do que para físico, né? Pô, você nem imagina o que a gente faz com as vacas esféricas na física, Rob. Tipo... Mas, assim, o resultado dessas práticas você tem um sistema que, se funciona, ele funciona marginalmente, ou seja, é que ele funciona que, se você olhar muito forte, ele quebra. E não é isso que você quer. Outro aviso de cautela, a slide seguinte, são os ajustes temporários. Pode passar, por favor. O temporário não tem nada que é mais permanente do que as soluções temporárias. A solução temporária de hoje é o sistema legado daqui a 20 anos. Então, assim, é muito uma questão de disciplina. Você não vai prever o futuro, você não vai saber o que seu software, o que seu modelo vai virar, mas você sabe hoje o que é fazer as coisas improvisar na gambiarra. Você sabe que um design que está ruim, assim, igual eu falei, a complexidade acumulativa, isso é uma questão de disciplina. Assim, é muito fácil você ficar, não, aqui é o ajuste temporário disso, ajuste temporário daquilo, assim, vale a pena você manter uma base de código limpo, um design limpo, que aquilo ali é um investimento, ele vai te economizar dinheiro lá na frente. Aí depois eu vou deixar para vocês lerem aí o caso do PHP, que é uma linguagem assim, totalmente inadequada para uma empresa que tem 1 bilhão de usuários no mundo, mas é o que eles continuam usando, porque hoje já tem não sei quantos milhões de linhas de código. O que eles fizeram, ao invés de mudar a ferramenta, eles criaram uma versão específica que tira os problemas que o PHP tem. Então, assim, para vocês verem assim, como é que o provisório, o temporário, aquela solução que você adotou lá no início, por algum motivo qualquer, 10 anos, 20 anos depois, é aquilo que está sendo o seu sistema legado, você está tendo que fazer todo tipo de contorno para resolver aquilo. Bom, eu falei então dos contrapadrões. O desenvolvimento de software macarrão tem 2 fatores: falta de disciplina e falta de domínio. Disciplina não tem jeito, assim, é de cada um. Você tem, assim, a maioria das pessoas que faz código ruim sabe que está fazendo código ruim, sabe que está fazendo uma gambiarra, simplesmente disciplina, é uma questão individual, né? O domínio, ele vem com as técnicas, que eu vou apresentar a seguir. E o bom é o seguinte: às vezes você falta disciplina porque você não tem a técnica, assim, você não sabe como fazer, então você vai fazer de qualquer jeito. Tendo a técnica fica mais fácil de exercer a disciplina, mas sempre tem que ter alguma disciplina. Então, eu vou apresentar algumas técnicas básicas, de novo, nível conceitual, nível abstrato, e eu dou as direções para onde que você pode ver exatamente a aplicação direta no código. Inclusive, eu dou 2 livros que dão bastante exemplo disso. O primeiro, que é muito comum em computação, acho que a origem dele vem até da Marinha Americana, que é o Keep It Simple Stupid. Eu coloquei só acho que nem precisa muito explicar esse conceito, porque seria uma contradição dele, mas assim, as pessoas têm uma tendência em software, até porque o software é infinitamente maleável, e é uma questão assim até de orgulho a pessoa mostrar que fez um código que é muito sofisticado, muito abstrato, que numa linha só faz 1 milhão de coisas. É contraprodutivo, ou seja,
mantém o negócio simples, procura a versão mais simples, o algoritmo mais simples, otimiza depois e tenta manter aquela coisa assim, em vez de fazer uma coisa numa linha só, faz em 5, vai mostrando o passo a passo da sua lógica, porque, assim, não sei os modelos de vocês, assim, se vocês acabam reusando eles por muito tempo, ou se é uma coisa muito pontual, mas, assim, qualquer coisa que você vai gastar mais de um ano com aquele modelo, assim, não continuamente desenvolvendo, mas assim, você usou ele hoje numa pesquisa, daqui a 6 meses usa outra, depois outra pessoa reaproveita, etc. A simplicidade tem um valor grande. Uma das coisas de simplicidade, é o slide seguinte, faça uma coisa de cada vez. Que aí é um dos erros mais comuns, que é aquela função que faz um monte de coisa, que faz tudo, que tenta resolver muita coisa ao mesmo tempo. Como eu falei, você tem que dividir o software em módulos, em funções, e cada função ela tem que ser assim, atômica. Ela faz uma coisa, só uma coisa, de forma ortogonal, não misturando o nível de abstração, ou seja, a função lida com o nível de abstração, ela só lida com aquele nível de abstração. Então, ela chama outras funções para fazer coisas de um nível de abstração menor. De uma forma assim, que quando você está lendo ela, você consegue... Ela fica compacta na sua cabeça, né? A função faz A, faz B, faz C. Tá, como é que faz A? A é outra função que mastiga mais alguma outra coisa. Aí é um módulo, uma regra de dedão entre 200 e 400 linhas de código. Outro vocês vão ver que são coisas simples, mas assim, coisas assim que acontecem, né? Don't repeat yourself, ou seja, se você está repetindo o seu código mais de 2 vezes, tem a mesma repetição de algum bloco de código, tem alguma coisa errada. Um software, por definição, você nunca deveria repetir nada. Então, assim, também, se você está percebendo que tem mais do que 2 vezes o mesmo bloco de código, você não faz programação por copy and paste. Você organiza aquilo aí de uma forma coerente, que tem uma ordem no sistema, transforma numa função que tem alguma lógica e não repete. Outro ponto, aí a gente vai lidar mais à frente com as paradigma funcional, mantenha as funções puras. O que é uma função pura? É uma função que não tem efeito colateral no sistema. Ela, não sei se vocês usam variáveis globais e coisa do gênero, mas assim, é uma péssima prática. Idealmente, assim, uma função, ela recebe as entradas, ela produz umas saídas e é só aquilo. Isso é uma função pura, ou seja, ela não depende de um estado externo de um sistema, de uma variável externa, seja lá o que for, que não foi passada nas entradas dela, e ela não afeta em nada o sistema, nenhuma variável global, nem nada, que não seja simplesmente a saída que ela produziu. Qual que é a vantagem disso? Você modulariza o código. Você consegue saber, na hora que você está analisando aquela função, você sabe, essa função tem essa interface e essa interface. Entra aqui, sai aqui, e só isso. Se ela lá dentro mexe com outras variáveis globais, se ela recebe alguns objetos que são comuns do sistema e ela altera o estado dele. E uma das coisas que mais traz complexidade no sistema é alterar estado. Uma função pura, ela não tem estado, ela não guarda, ou seja, ela não, de um momento de tempo para outro, ela não guarda nada. Ela simplesmente mastiga uma coisa na entrada e cospe na saída. As funções ficam ortogonais dessa forma, você pode combinar várias delas sem ter problema de efeitos colaterais entre elas. É mais fácil de testar, porque para testar uma função que é pura, você só precisa colocar a entrada, ver se a saída está certa, acabou. Ou seja, aquela função não depende de mais nada. E ela diminui muito a complexidade, porque quando você tem estado externo, quando ela depende de algum estado externo ou afeta algum estado externo, você tem que ficar pensando no seu caminho. Peraí, esse código chamou essa função, mas o que a função vai fazer não depende só dos parâmetros, depende se o sistema no estado tal, ela vai fazer tal coisa, e rapidamente você se perde e começa a ter erros que são difíceis de identificar. Outro ponto estruturas de dados são mais importantes, aí o slide seguinte, estruturas de dados são mais importantes do que os algoritmos. Pensa bem quais as estruturas de dados que vocês vão usar e os algoritmos, as fórmulas vão seguir a partir daí. Aqui eu não vou dar nenhum exemplo específico, assim, até questão de tempo, e de novo, eu também não, já falei assim, tem mais alguns anos que eu não trabalho com isso, mas
Vale a pena vocês darem alguma olhada em algum material de estrutura de dados para entender na prática o que são isso. Tem as estruturas de dados clássicas. Tem esse livro que é interessante, inclusive porque ele procura ser um livro mais introdutório e tem uma versão específica para Python. Mantenha o código consistente. De novo, consistência é uma ferramenta para reduzir a complexidade. O que é consistência? Coisas similares têm que se comportar de forma similar, coisas diferentes têm que se comportar de forma diferente. Consistência nos nomes, sigam as convenções de nunca dê variável de nome A, B, assim. Mantenham uma convenção, no Python inclusive tem uma, e sigam essa convenção. Estilo de código, interface de funções, etc. E façam com que o código, se ele tiver o jeito do código, assim, coisas iguais são feitas de forma igual, ou seja, às vezes você vai operar, fazer alguma função sobre uma estrutura de dados. E você tem várias funções que são de forma parecidas. A assinatura delas deve ser parecida, a forma delas de agir deve ser parecida, e as coisas diferentes devem ser diferentes. Então, assim, pensem também nessa questão que, à medida que o código cresce, essa questão de padrões e consistências vai facilitando o entendimento do próprio código que você escreve. Por fim, busque padrões de design e códigos como exemplo. Tudo que eu estou falando é abstrato, mas, assim, escrita de código é igual a escrever em português, inglês, etc. Você tem que ler bons textos para aprender a escrever. Então, assim, procurem códigos bem feitos, modelos que vocês veem que são bem feitos, e hoje na internet é muito fácil, tem vários repositórios de código por aí. Estudem alguns códigos para ver quais as soluções que eles adotam. E também é interessante você buscar por design patterns. Os padrões de design são soluções geralmente aceitas para um determinado padrão de problema, que algumas almas caridosas pegam a experiência destilada e transformam em algum material para as pessoas conseguirem repetir aquele padrão. Também vale a pena. Não sei de padrões que são específicos para a simulação computacional. Eu sei que tem um que é o fluxo de dados, né? Mas assim, eu não sei com mais detalhes o que seria diretamente aplicado. No slide seguinte, usem o sistema de controle de versão também. GitHub, né? Tem o AWS Code Commit também. Acho que ele funciona como Git, né? Mas vai ser um repositório privado. E, de novo, tem algumas referências aí aí eu busquei coisas de data science que são mais próximas de computação científica ou cursos que são introdutórios e rápidos, né? Fáceis para aprender a usar o Git. Outra coisa, comentários. Vale a pena comentar o código, mas, igual vocês vão ver aí nessas citações, a última coisa que vocês devem fazer no comentário é explicar diretamente o código. A melhor explicação para um código é o código em si bem escrito. Ou seja, o comentário nunca deve, e é muito comum isso, ele nunca deve repetir o código. Não faz o menor sentido. Ele deve, em outro nível de abstração, explicar o que aquilo faz, qual é o objetivo, quais foram as decisões de design. Vocês vão ver em muitos códigos profissionais bem escritos, algumas seções simplesmente não tem comentário nenhum. O código em si é tão claro, a função é tão clara que, cara, você já entende tudo que está por ali. Ou seja, um código perfeitamente escrito na linguagem de programação com a abstração, com a expressibilidade perfeita, idealmente, obviamente no mundo ideal, né, não vai existir, idealmente não teria comentário nenhum, porque o código em si já seria absolutamente claro. Então, o comentário serve justamente para você explicar onde que o código puro está falhando, em termos de expressibilidade. Tem uma pessoa querendo fazer uma pergunta? Mais um comentário que uma pergunta. Uma coisa que é muito comum, que você falou de comentário, como é que funciona em código científico, eu já estou programando cientificamente há vários anos. Uma coisa que é muito útil comentário é fazer referência ao artigo ou à descrição da fórmula específica. Por quê? Ao contrário de computação, muitas vezes você tem formatos estranhos que só fazem sentido porque tem um teorema que basicamente calça o que você está fazendo. Só que do ponto de vista do algoritmo, brotou do céu por que você tem aquela combinação.
Então, uma coisa que é muito comum, tanto o código que eu fiz quanto o código que eu li, você basicamente abre um módulo, uma biblioteca, e tem blocos, às vezes, de 20, 30 linhas, descrevendo o raciocínio do que tem, o que vai vir em seguida, e muitas vezes com a referência dos artigos. Aí o cara diz, beleza. E porque, assim, te dá um exemplo assim que muito simples, mas que é estranho para quem é de computação. Você tem equações diferenciais, você precisa fazer diferenças finitas de alta ordem, por exemplo. Você quer calcular derivada terceira com muita precisão. Esse troço tem uns números mágicos ali, que você tem, sei lá, um ponto de colocação de Gauss de sétima ordem. Você tem uns números completamente mágicos. Se você não usar aquele número mágico, a coisa simplesmente não funciona. Você precisa daquele número. Só que se você achar aquele número mágico, é incompreensível. Mas se você disser, isso aqui é um collocation point usando Gauss de ordem tal, artigo tal. Isso é um excelente uso de comentário. Não, excelente observação. Você acha que é exatamente nessa linha. E para código científico isso é especialmente útil, na minha experiência. Você referenciar da onde que saem os algoritmos ou a teoria que você está usando ou aquele pedaço específico é muito útil. Porque às vezes, um exemplo inclusive que eu usei recentemente, eu estava com um código de otimização, eu precisava implementar restrições para ele poder lidar com otimização com as restrições. O código original não tinha restrição, então eu botei um módulo lá que fazia isso. Cai do céu a fórmula da restrição. Tem um certo nível de intuição, mas cai do céu. Então, o que você faz, o que eu fiz foi aqui, artigo tal, Gelbart, não sei o que, ano tal. Essa é a ideia, essa é a expressão, aí tento usar um LaTeX no comentário. E aí, quem lê, pelo menos, já sabe de onde é que veio. No mínimo isso, né? E isso é muito comum no código científico. Não, perfeito. Se quiser até colocar isso na apresentação, é uma observação importante. Bom, dando sequência, página 51, siga as recomendações de forma, estilo e formatação da linguagem utilizada. Aí eu dou alguns exemplos aí em Python. Ele tem uma coisa chamada Idiomatic Python, que é as formas preferidas de escrever. É igual língua portuguesa e inglês, né? Você pode falar de várias formas, mas sempre vai ter aquele professor de português que fala, desse jeito é mais claro, desse jeito é mais elegante, etc. Isso aqui não é arbitrário, tem uma razão de ser, ou seja, o código fica melhor, ele fica mais fácil de ler, fica mais fácil de manter, fica mais robusto, inclusive. Por exemplo, você não vai ter erro off by one nesse caso, você vai garantir que, ou seja, fica bem menos propenso a erro. E aí tem os exemplos aqui nesse link que eu coloco abaixo, que vale a pena, se vocês programarem em Python, vale a pena dar uma olhada, e em outras linguagens vai ter os guias delas. Em Python, por exemplo, é muito comum quem aprendeu a programar numa linguagem imperativa, C, Pascal, eventualmente até Java, as versões iniciais, né? Java hoje, inclusive C++ hoje está diferente, mas assim, C++ e Java lá atrás, C, Pascal e outras linguagens imperativas, que é o paradigma que normalmente as pessoas começam e é um paradigma talvez assim, mais fácil de receita de bolo, né? Passo a passo, faz isso, depois isso, acabam em outras linguagens repetindo esse estilo de escrita, sendo que não é o ideal para aquela linguagem. Aqui, por exemplo, a gente tem alguns exemplos do fazer o for, por exemplo. Nesse aí, por exemplo, ao invés de faz isso, se é não sei o quê, então acrescenta, que é um código imperativo, você vai falando passo a passo, faz esse loop, se tal coisa, append, etc. No código idiomático, é uma forma mais funcional, você só fala o seguinte, minha lista de números você está usando esqueci, list comprehension. Você fala, eu quero um elemento para cada elemento na lista se cumprir tal situação.
em vez de fazer um loop explícito, você faz for element in my list. Você garante que não vai ter nenhum erro de index, de nada. Fica um código muito mais limpo, muito mais fácil de escrever. E usem os recursos, aí leiam a respeito disso, mas assim, em Python, esses recursos da linguagem que eu estou falando, eles são muito, muito úteis para a computação científica, porque eles aderem naturalmente à manipulação de dados. Que é map, filter, reduce, list comprehension, pipelines, estruturas de dados embutidas, que são as listas, tuplas e dicionários. Para quem já programou em C, sabe que isso aí é um facilitador enorme em relação... Quer dizer, o Python facilita muito a vida na hora de manipular os dados. Refatore o seu código. Refatorar é alterar a estrutura e organização sem alterar o comportamento. Existem ferramentas para isso. O que é esse refatório? Significa o seguinte, como eu coloquei lá atrás, a questão toda é você ter uma ordem que te ajuda a domar a complexidade do sistema. Agora, você nunca vai saber qual que tem que ser o design perfeito até você ter terminado todo o sistema. Então, normalmente, o design na frente não funciona. O design, ele vai evoluindo ao longo do sistema. Como que vai acontecer isso? Ou seja, tem horas que você vai ver que você fez o código de um jeito e, à medida que a sua compreensão do problema vai aumentando, vai melhorando, o sistema vai crescendo, você vai descobrindo que ele tem que ter outra estrutura. Então, você vai refatorar o código e existem ferramentas para isso, que ajudam você a fazer grandes cirurgias de mudança de estrutura, mantendo a funcionalidade dele, mas deixando ele de uma forma mais limpa, com uma ordem mais adequada. Inclusive, é aquele ponto lá que eu comentei lá atrás, assim, o design ele é muito mais um resultado dessa manutenção constante que você faz no seu código do que o projeto inicial que você tinha lá atrás. Fazer isso sem ferramenta ou sem uma ideia, né, que é um ambiente de edição integrado, diria que é quase que impossível. Mas, assim, por exemplo, o Python, você vai ter IDEs, que é o PyCharms, o IDE, que fazem isso, que vão ajudar você bastante a fazer esse tipo de coisa. E, de novo, para entender em detalhes o que é isso, o que é o refactoring, tem lá os links e os cursos do Real Python, que também são cursos rápidos e fáceis para mexer nisso. Um aviso que eu vou dar lá na frente, aqui eu estou falando muita coisa, falo de forma abstrata, dou os links. Nem tudo vai ser aplicável para os problemas de cada um. De novo, uma linha de script de 10 linhas de script não vai precisar de nada disso. Então, assim, avaliem da realidade de cada um, onde que tem mais a dor, onde que dói mais, e aprofundem onde que vocês acham que pode ser útil para vocês. Lembrando que o básico de tudo, o teste, sempre vai ser aplicável. E depois, cada ponto específico, vocês vejam o que adere ou não. Por exemplo, refatorar um código que você fez uma simulação agora, você não vai usar ele mais para frente, ou seja, é para um estudo agora e por algum motivo você não vai usar ele de novo. Ou, sei lá, por algum motivo é um código pequeno, ou seja lá o que for, ou ele não tem uma estrutura muito complexa, não faz sentido refatorar. Se você tem uma base de código de 10 mil linhas de código, e você nunca refatorou, faz sentido você dar uma reorganização nele. E para refatorar, passa a ser essencial você ter os testes automáticos, principalmente o teste de regressão, para você ter alguma segurança que você não fez nenhuma besteira, né? Por fim, não, só volta um. Use ferramentas de suporte. As ferramentas podem ajudar muito a sua vida. Um IDE ou dominar algum editor de texto que vocês usam, Sublime Text, Vim, Emacs ou qualquer coisa, ferramentas de testes automáticos, ferramentas de debugging que vão vir no IDE se você usar, ferramentas de refactoring que também vão vir no IDE se você usar, e ferramentas de análise de código estática ou dinâmica. Conheça o formato de representação numérica utilizado. Esse aí eu coloquei um ponto assim, talvez 1% dos casos vocês tenham que saber disso. Então, assim, só fica na cabeça que existe essa questão, não precisa aprofundar demais nela. Tem um link aí que eu acho que é interessante, que é esse primeiro, que é bem rapidinho, que ele fala,
Normalmente, o ponto flutuante funciona igual ao número real que você esperaria. Mas nem sempre é assim. É um computador, é uma memória finita, é uma representação finita. Então, às vezes, ele dá algumas coisas, alguns comportamentos não esperados. Tipo, você pega um número, soma 1, continua dando o mesmo número, por causa dos detalhes da implementação do número de ponto flutuante lá dentro. Ou seja, você vai fazer A mais 1, pergunta se é igual a A e fala que é igual a A. Rock, Mas assim... Você conhece? Desculpa. Oi, pode falar. Você conhece um jogo chamado Kerbal Space Program? Não. Porque é um jogo de simulação de você constrói um personagem e lança ela no espaço. Eu estou dizendo isso porque o desenvolvimento do jogo foi uma coisa que a gente pôde acompanhar ao longo dos anos. E o problema que eles tiveram inicialmente foi uma coisa, esse negócio de ponto flutuante, que você tinha um foguete e você tem uma modelagem física dos vários componentes do foguete. Aí você lançava o foguete e você viu o seguinte, à medida que ele se afastava da Terra, ele começava a tremer e eventualmente explodia. Porque a posição de cada pedaço do foguete estava expresso com um ponto flutuante. Ele estava a 100 km de altura, e aí assim, a distância de um pedaço do foguete para o adjacente estava a 1 metro. Então isso começava a ser jogado para o final da precisão, e no final você estava... A sua precisão não era suficiente, a posição de cada componente começava a flutuar. Isso, Bruno, uma coisa interessante desse caso, inclusive para uso real, isso acontece dependendo de qual integrador temporal você usa. Caramba! Você tem integradores que têm esse acúmulo de erro que ferra a tua vida no final do dia, e tem outros que não. Então, por exemplo, o pessoal que faz cálculo de foguete e satélite, você usa integradores que eles usam chamados integradores simpléticos. Mas não é esse tipo de problema, não. Eu sei que tipo de problema que você está falando aqui. Você tem um problema de Kepler, que no final você tem você tem os 2 corpos, que um escapa, ou coisa assim. Isso daí você pode resolver colocando, por exemplo, os invariantes hamiltonianos do sistema hamiltoniano diretamente na implementação. Isso é um problema simplesmente de que você estava tentando representar no mesmo espaço numérico coisas que estão a 1 metro de distância e coisas que estão a 100 km de distância. Então, você não tem precisão dupla que seja capaz de acomodar isso. Isso não é tão difícil quanto parece. Se você, no caso, por exemplo, para distâncias que você está falando aí de, por exemplo, 1 metro para para órbita terrestre, você consegue fazer isso com ponto flutuante sem nenhum problema. Só que você tem que saber escalar as coisas. Por exemplo, você não pode pegar, porque nem eu já vi gente fazer, um colega da época que eu estava na graduação estava querendo calcular tipo pressão de degeneração de nêutrons usando metro, segundo e quilograma. Caramba. Aí você encontrava do tipo 10 a 20, tem essas maluquices desse tipo. Mas o problema no caso desse é o seguinte, se você tem um integrador que não é simplético, que é o ponto que você levantou, você não escreve o teu integrador levando em conta esse aspecto das invariantes hamiltonianas em consideração. Os erros que acumulam, eles vão causando um drift no teu sistema. Sim. Se você usa o integrador hamiltoniano correto, você não tem esse problema, mesmo com o ponto flutuante normal. Então, esse caso aí foi um erro que o integrador está errado. Qual é o problema? Se você vai em qualquer curso lá sobre, tipo, índice de física, os caras vão te ensinar Runge-Kutta de segunda ordem e Runge-Kutta de quarta. Isso, é Runge-Kutta, é isso. E aí o que acontece é que o Runge-Kutta não é simplético. E você tem que usar um chamado Verlet. Você tem um Verlet... Gente, só um comentário. Estamos totalmente off-topic, o nosso speaker está descansando. Não, mas calma.